Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como o Bom Pastor. Esta parábola está em João capítulo 10, versículo de 1 a 16. Jesus apresenta essa parábola após ter feito a cura de um cego de nascença, e era no sábado. Então os fariseus vieram questionar Jesus. E depois, então, deste questionamento, Jesus apresenta a parábola. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta é a parábola. Mas aí, no versículo 6, há uma observação. Olha só. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aquelas pessoas ali, tanto os discípulos como as pessoas, como os fariseus, o cego de nascença, não entenderam. Aí então Jesus explica a parábola, que vai do versículo 7 ao 16. Olha só. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Apesar de ser uma explicação que Jesus faz para que eles entendessem a parábola, realmente a explicação nos traz muitas dúvidas, não é? Então eu vou fazer algum comentário sobre um aspecto ou dois, porque a parábola tem um alcance muito amplo e requer análises bem detalhadas e amplas. Eu vou colocar aqui a minha impressão, o meu entendimento
sobre alguns aspectos. Olha só, ele começa assim, na explicação, do versículo 7 para diante. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Mais adiante, ele fala assim, eu sou a porta. Ele repete, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, etc. Mais para frente ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais para frente ele repete, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, etc. E mais na frente, na última passagem, eles dizem assim, e haverá um rebanho e um pastor. Quando a tradução apresenta eu sou o bom pastor, e na última frase ele diz um rebanho e um pastor, este pastor está escrito com P maiúsculo. Quando ele fala ali, mas o mercenário e o que não é pastor, este pastor está em letra minúscula. Muito bem. Como que é o caso? Jesus diz, eu sou a porta. E ele diz que, ao mesmo tempo, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Duas situações em que ele se identifica. A porta e o bom pastor. A porta das ovelhas, por onde as ovelhas entram no aprisco e saem por ali também. E o bom pastor conhece as ovelhas, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Quando ele diz, eu sou a porta, no meu entender, ele está querendo dizer, eu, Jesus, aquele que estava falando com as pessoas ali, a pessoa encarnada, Jesus, o Filho do Homem. Ele é a porta porque ele que transmite o Evangelho. O Evangelho é trazido por ele, é a porta por onde adentram as pessoas que se tornam discípulos de Jesus. Discípulos daquele Evangelho que ele veio trazer. As ovelhas são discípulos. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele se refere a si como o Cristo, o Filho de Deus. É o mesmo que falar o Deus em nós, o Cristo. A Jesus, o Cristo, ele foi dado o governo do planeta. Ele é que tem esta autoridade. Ele é o representante de Deus perante os homens. Ele está como Cristo, assim nós também como consciência, porque o Cristo é a consciência divina daquele ser. Ele é representante de Deus para a humanidade. Nossa consciência é o representante de Deus para a nossa personalidade. Jesus é a consciência para a humanidade. A consciência em nós é o Deus para a personalidade, a representação de Deus. Então, esse é o entendimento. Eu sou a porta. É Jesus, o Filho do Homem, que trouxe e apresentou aos homens o Evangelho. O bom pastor é o Cristo. Por que eu chego a essa conclusão? Houve uma passagem em que o jovem fala com Jesus e faz a ele uma pergunta. Bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus diz, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Por que ele diz então, eu sou o bom pastor? Por que atribui o termo bom para si? Se bom só Deus o é.
porque ele se refere ao Cristo. É o Deus nele, representação de Deus naquela criatura, naquele ser. Então, ele é a consciência da humanidade. É a representação de Deus para a humanidade. A nossa consciência é a representação de Deus para a nossa personalidade. As ovelhas são os discípulos. Então, aí está. Aí há uma curiosidade que ele fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha, se ele é o Cristo, como que ele dá a sua vida? Ele tem o poder de dar e tirar a própria vida do Filho do Homem. Tanto que ele só se permitiu ser preso quando chegou o momento. Ele é que tomou conta do processo. Só houve a prisão e a crucificação porque ele permitiu. Ele, o Cristo, a consciência divina, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais adiante ele repete essa ideia. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Conhece a mim, Filho do Homem. Também conheço o Pai, o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um, não é? Aí ele prossegue: e dou a minha vida pelas ovelhas. A mesma ideia. O Cristo que tem o poder sobre a vida do Filho do Homem, Jesus, que autoriza ou não autoriza que ele possa dar a sua vida no momento certo, quando ele quer, e não quando os homens que queriam matá-lo queriam. Não, ele tem esse poder. Aqui ele fala, por outra parte, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Mais adiante ele usa a palavra mercenário. Mas o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. E assim ele fala mais antes ali, o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Qual é esta situação? Então, eu vou recorrer aqui a Emmanuel quando ele fala da porta. Por que o mercenário, aquele que sobe, por outra parte, é ladrão e salteador e não é a porta? Olha só, não é a porta das ovelhas. Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma luz sobre essa questão do mercenário. Olha só, por ser a porta, mas não é a porta das ovelhas, olha só. A porta divina, Caminho, Verdade e Vida, a porta divina, lição número 178. Ele pega esta passagem: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Isso está em João 10:9, que nós acabamos de ler. Ele fala assim: nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos
escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. E daí ele conclui. Então é interessante ver como Emmanuel, ele traz esta questão do mercenário e o que não é pastor. Por isso que ele fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez. Não é? Ele, como consciência, deu a sua vida, Jesus, por todos nós. Não é? E assim por diante. Esta passagem final, que eu acho interessante comentar. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quais são essas ovelhas que não são deste aprisco? Deste aprisco ele se refere aos judeus, aos israelitas. Eram exclusivistas, não é? Muitos recusaram Jesus. Como ele diz ali, os que entram por outra parte é ladrão e salteador. Eles ficaram presos nas formalidades. O exemplo clássico são os fariseus. Eram rigoristas, os escribas, até mesmo os saduceus, que tinham recebido as lições de Moisés, mas não reconheceram o Messias. Então, que não são deste aprisco. Está se referindo aos gentios, cujo trabalho foi iniciado com Pedro e deu grande impulso com Paulo de Tarso para a divulgação do Evangelho para fora do ambiente judeu, não é? É que todos nós que não somos judeus, israelitas, estamos dentro desta categoria. Ovelhas, discípulos, não é? Que não éramos, não somos, nesta encarnação, talvez, daquele aprisco. Então ele diz isso aí. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quando que haverá um rebanho e um pastor? O Cristo é o nosso pastor. Ele que trouxe as lições de Deus através de Jesus, sua personalidade encarnada, nos deu o Evangelho, não é? Então somos o rebanho que seguimos este pastor, colocando em prática o Evangelho. Mas a humanidade não está nesse estágio ainda. Mas, quando concluirmos o período de regeneração que deve se iniciar em breve, quando concluirmos o período de regeneração, alguns milênios, talvez 7 milênios, aí então nós seremos todos um só rebanho e um só pastor. É possível que isto já seja no início da regeneração e se concluirá até o final. Para que aí ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Ele fala assim, deixa eu ver aqui. Ele fala que as ovelhas entram pela porta e saem pela porta. Nós entramos pela porta seguindo Jesus, nos esforçando para colocar em aplicação nossa vida integral. Viver plenamente a caridade, o amor a Deus, o amor ao próximo. Aí então nós adquirimos autonomia.
nós estaremos em comunhão perfeita com Deus. Aí já não estaremos na condição de servo. Servo, as ovelhas na condição de servo, é aquelas que cumprem os mandamentos, o ensinamento de Jesus, mas ainda esperam recompensa. Quando alcançarmos a condição de filhos de Deus, não é? Aí então nós já não teremos esta busca por recompensas, seja na busca de mérito, na busca de ganhar isso, ganhar aquilo. Aí entra como ovelha, sai pela porta, entra pela porta sem qualquer barreira. Enfim, análise muito ampla, fica esta sugestão para a leitura desta complexa parábola que está em João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com o estudo das parábolas do Evangelho, que está em João, capítulo 15, versículo de 1 a 10, conhecida como a videira e os ramos. A videira e os ramos. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.